Mas antes a gente vai entrevistar agora uma brasileira que está em Israel, a Sara Plotkin. Brasileira que vive em Jerusalém, chega agora no nosso Tá na Roda para falar conosco sobre qual é o clima entre os brasileiros, qual é a sensação nesse momento diante de um ataque inédito agora envolvendo o Irã, esse ataque feito por drones que foram interceptados por Israel. Sara, bem-vinda ao nosso Tá na Roda, uma boa noite para você aí. Obrigada, boa noite ou boa tarde para vocês. Sim. Sara, conta pra gente qual é o clima nesse momento de tensão, o que vocês têm recebido de mensagens do governo, como tá a situação aí com os outros brasileiros com quem você convive, a própria população de Israel também, como tá esse momento que vocês estão vivendo? Eu vou te falar, ontem, sábado à noite, eu não sei se você conhece o conceito, eu vejo essas imagens já me dá angústia. Aqui em Israel tem o Shabat e muitas das coisas ficam fechadas durante o Shabat. A minha família é religiosa, a gente não abre o telefone durante o Shabat. Quando de noite a gente abriu o telefone e viu que cancelaram tudo, não era para sair de casa, o Irã mandou os foguetes. Agora eu sei que estava avisado e que todo mundo sabia e que infelizmente a nossa realidade aqui é que as casas são construídas. Aqui atrás dá para ver. Cada casa tem o seu próprio quarto para bomba. E você tem que chegar nesse quarto. Em alguns lugares de Israel você tem 10 segundos para chegar nesse quarto. Em alguns lugares você tem 1 minuto e meio. Se você tem 1 minuto e meio, você vive num lugar muito bom. Tem lugares que você tem 10 segundos para chegar. Estávamos avisados que dentro de 2 horas, eu não sabia o que ia acontecer. A gente sim conhece o Iron Dome, a gente sabe dos poderes dele, mas nunca se sabe. Não tem nada certo nessa vida, não tem como ter certeza do que vai acontecer. Eu tenho amigas que estavam acompanhando no site das notícias, tinha a trajetória de como ele estava saindo, de onde ele estava passando. E ficava mandando mensagem: você já colocou seus filhos no seu quarto de bomba? Vocês já foram pro quarto de bomba? Você acha melhor já chegar no quarto de bomba ou não dar pânico para as crianças e deixar ver como é que vai acontecer? Quando eu coloquei as crianças para dormir, tem outro conceito. Quando o Titanic afundou, tem uma história dos músicos que estavam tocando a música enquanto o navio estava afundando. Ontem à noite, quando eu fui dormir, eu não sabia o que ia ser de manhã. Eu não sabia se eu ia abrir a janela de manhã e ver o que estava acontecendo. A gente mora na frente da Cidade Velha. Você tem aqui o Santo Sepulcro, eu vejo da minha janela. Eu vejo assim, esse vídeo, eu acordei com a luz do impacto. Eu acordei com uma luz vermelha às 1:45 da manhã. A minha casa inteira foi inundada por uma luz vermelha dos foguetes sendo derrubados. E começou a sirene a tocar muito alta. Eu tenho 6 filhos. O meu marido, graças a Deus, agora ele voltou do exército. Ele passou 6 meses no exército. Ele estava em casa e juntos a gente conseguiu trazer as 6 crianças pro quarto de bomba. No caminho do quarto de bomba a gente já ouve os foguetes sendo derrubados. Agora a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está lá fora. Você não pode sair desse quarto de bomba por 10 minutos. Foi uma sensação terrível. Você tá sentado e depois do dia 7 de outubro, que as famílias foram inteiramente destruídas dentro do quarto bomba. As famílias foram mutiladas, foram torturadas dentro do quarto bomba. Então você não sabia o que estava acontecendo lá fora. A gente passou o resto da noite no quarto bomba com a porta fechada, rezando. E quando a gente acordou de manhã, a gente não sabia o que a gente ia ver da janela. Eles não colocam nada nas notícias do que caiu, de quanto atingiu, de quem sofreu.
quando eu vi que atrás da minha janela para fora ainda existia, tudo foi uma emoção. E a gente pensa o que vai acontecer. Então, como eu disse, meu marido passou 6 meses no exército. E da última vez que a gente teve sirenes foi no dia 7 de outubro. E todos os meus filhos, a primeira pergunta deles foi: o papai vai voltar pro exército agora? A gente vai de novo ficar sem papai? Meu Deus. Sara, então foi essa a nossa noite. Um depoimento muito emocionado esse seu, que nos revela aí um sentimento de tantas incertezas, né? De angústia, de aflição mesmo. Eu posso imaginar, certamente não sei como é, mas imagino como tem sido esses dias aí para você, para toda a sua família, para todos os seus filhos. Você que está em um local que é tão visado mundialmente, né? Está aí em Jerusalém. O que a gente pode fazer é te desejar aí muita paz e que Deus proteja você, sua família, que isso se resolva o mais rápido possível. É o que a gente te deseja e a gente te agradece muito o seu depoimento aqui na Jovem Pan, para toda a nossa audiência, muita gente acompanhando aí a sua realidade, o seu testemunho. Obrigado, viu? Eu desejo paz para todo mundo na nossa área, para todo mundo. Muito bem. Essa é a sensação daqui. Muito bem. Certamente chegaremos, se Deus quiser. Obrigado, Sara. A gente continua aqui no nosso Tá na Roda, nesse domingo, na cobertura especial da Jovem Pan a respeito do conflito no Oriente Médio. E agora eu quero ouvir a palavra do professor Manuel Furriela, que está conosco aqui, acompanhando todos os detalhes. Professor, a gente viu um pouco antes a manifestação do professor Marcos Vinícius, seu colega, professor de Relações Internacionais, também da professora Helena. Eu quero também a sua avaliação. Essa reunião que está marcada para hoje, do Conselho de Segurança, uma reunião de emergência marcada para 5 horas da tarde, horário de Brasília. O que podemos esperar a partir dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU? Bom, primeiramente a ONU ela tem sido omissa nos conflitos da região, né? Grande parte desse cenário é por conta de questões mal resolvidas no passado, por uma atuação da ONU que não foi destacada. Veja só, acertaram na criação do Estado de Israel em 1947, 48, mas nunca deram um encaminhamento internacional à questão dos palestinos, por exemplo. Então acho que esses cenários nunca foram bem encaminhados pela ONU. Agora, já o Conselho de Segurança sempre se torna uma esfera dentro da ONU a ser chamada nessas situações emergenciais. Então agora, neste momento, vai ter um papel importante, papel esse que ficou meio relegado, meio morno, mesmo nesse conflito aí dos últimos 7 meses. E eu acho que o papel principal agora, emergencial, é apaziguamento. Acho que a palavra de ordem agora é colocar panos quentes, porque senão a gente vai ter uma escalada nesse conflito de uma forma inesperada. A gente não sabe onde vai parar um conflito dessas dimensões. E outra questão também, que deve ficar ali na agenda do Conselho de Segurança da ONU, é a resolução também definitiva dos problemas que envolvem o Irã. Esse risco nuclear sempre presente, esse risco que é regional também por conta dele ter conflito não só com Israel, mas questões mal resolvidas com a Arábia Saudita, com vários estados. Não dá mais para ele ser essa ameaça constante, tanto indiretamente quando apoia grupos insurgentes, quanto diretamente agora que atacou diretamente Israel. Então, reunião importante, reunião que eu acho que serve para dar um encaminhamento agora de não fazer com que Israel traga uma evolução ao conflito, mas eu acho que tem que estar na agenda deles em breve, questão envolvendo o Irã. E rapidinho, o que esperar da posição da Rússia, que é um ente importante no Conselho de Segurança, tem poder de veto, membro permanente. O que a gente pode esperar da participação russa nessa reunião do Conselho de Segurança? Excelente ponto, porque a Rússia está num conflito onde ela tem relação boa com ambas as partes envolvidas, né? Tanto com Israel, foi lembrado aqui, né? uma relação histórica, ela também não tem nenhum interesse em se desgastar, mas por outro lado, o Irã é um dos únicos aliados que ela tem num cenário onde ela está sofrendo sanções internacionais por conta do conflito com a Ucrânia, não é? Então ela fica numa situação aí realmente no meio de um cenário onde tem interesse nos dois lados, que raramente acontece no caso aí da Rússia. Eu acho que ela vai ser importante dessa reunião, não só para frear pretensões americanas de apoio direto a Israel por parte do Conselho de Segurança, que é algo que poderia vir, mas principalmente para ser um dos que, como não tem interesse no desenvolvimento, no desenrolar do conflito entre as duas partes com as quais
tem relações aos olhos dela produtivas, ela vai ser uma das que vai partir para um cenário de contenção. Então, geralmente não é o papel que a Rússia tem, mas nesse aqui vai ser positivo. Muito bem, é algo para a gente acompanhar, certamente teremos novidades. Logo mais, essa reunião está marcada para daqui a pouco, nesse domingo, uma reunião de emergência convocada, inclusive, pelo Estado de Israel, reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.